Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Aproveitando o Dia das Mães que foi ontem, eu gostaria de falar sobre algumas mães que estão nas histórias da Bíblia, mas que a maioria das pessoas não conhece. Porque quando se fala de mãe na Bíblia, todo mundo pensa logo na mãe de Jesus, Maria, esposa de José. Essa é a mãe mais importante para todos os cristãos, porque ela gerou e cuidou do nosso Senhor desde bebezinho indefeso até o glorioso Filho de Deus ressuscitado. Ela foi uma mãe fiel, lutadora e que passou muitos momentos difíceis em sua vida. Teve que viajar em cima do jumento durante a gravidez, fugiu para outro país com seu recém-nascido. Seu filho sumiu uma vez por quase 3 dias, quando tinha 12 anos, e depois de adulto ela viu ele ser torturado e crucificado injustamente. Realmente foi uma mãe excepcional, e isso não deixa nenhuma dúvida. Mas existem outras mães na Bíblia que também foram mulheres lutadoras e tiveram sua importância, apesar de ninguém falar muito delas. Algumas são completamente desconhecidas, nem o nome é mencionado. Eu vou contar em ordem cronológica a história de algumas delas, mas acho que não vou conseguir citar todas as mães importantes da Bíblia. Mesmo assim, aí vai. Eva, claro, foi a primeira mãe, e apesar do erro que ela cometeu, dando ouvidos ao inimigo de Deus, ela teve muitos filhos. A maioria dos cristãos conhece só Caim e Abel, que para ela foi uma tristeza ter perdido os 2 primeiros filhos, porque Caim matou Abel e depois foi amaldiçoado por Deus e fugiu. Mas mais tarde, quando ela estava consolada de toda essa tragédia, Eva teve outro filho chamado Sete, e foi através do Sete que foi contada a descendência de Adão. E a Bíblia conta que depois ela teve muitos outros filhos e filhas. Outra mãe que vale a pena lembrar foi a esposa do Noé. A Bíblia nem fala o nome dela, mas ela teve 3 filhos e apoiou o seu marido numa empreitada que durou 400 anos, quando ele se lançou num projeto maluco de construir um barco gigante em terra seca. Ela e seus 3 filhos ajudaram o pai na construção e preparação desse barco, acreditando que o que Deus tinha dito para Noé ia realmente acontecer. E depois que aconteceu, ela e os seus filhos e as noras ficaram dentro desse barco por 7 meses, vivendo com todo tipo de animais e sacudindo sobre as águas que tinham cobrido a terra. Depois disso, tiveram que recomeçar sua vida do zero, e aí estava ela lá, firme ao lado do seu marido, dos seus filhos e das suas noras. Sara, que foi a esposa de Abraão, mãe de Isaac, também foi uma mulher muito lutadora e abnegada, além de muito bonita. Inclusive, essa sua beleza fez ela passar uns momentos difíceis. Quando seu marido viajava com ela por terras desconhecidas, sempre falava que ela era sua irmã, com medo deles o matarem para ficar com ela. 2 vezes ela foi levada por reis para se tornar esposa deles, e só não consumou o fato porque Deus interviu. E apesar de ser estéril, Deus prometeu que ela ia ser mãe, mesmo depois de idosa. Mas a sua fé vacilou, e ela decidiu emprestar o marido para a serva, para que ele tivesse um filho com ela, mas quando Sara engravidou, depois, viu que a promessa de Deus se cumpriu na vida dela, e ela foi a mãe dessa promessa que Deus tinha feito a Abraão, e deu à luz ao herdeiro da herança de Abraão, o Isaac. A Rebeca, que depois foi esposa de Isaac, nora da Sara, foi uma mãe que vivia um conflito enorme. Quando viu seu filho mais velho, Esaú, não se importando em seguir o caminho de Deus, não dava valor à sua herança de primogênito, e ela ajudou o mais novo, Jacó, a enganar o marido, roubar as bênçãos reservadas para o mais velho. Depois teve que aconselhar o Jacó a fugir para salvar sua vida. Foi duro para ela, mas ela ficou firme como uma mãe que cuidava dos filhos, do marido, e ao mesmo tempo era fiel ao que Deus tinha prometido à sua descendência. E foi esse filho dela, Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel.
Só que essa é outra história. Outra mãe valiosa foi a mãe de Moisés, que vivia no Império Egípcio como escrava, tinha que cumprir a ordem do faraó, que mandava jogar o filho recém-nascido no rio. Mas ao invés disso, ela resolveu desafiar a ordem do faraó e fez um barquinho, colocou o bebê nele, bem na hora que a filha do faraó ia tomar banho nesse rio. Mandou que a sua filha vigiasse o barquinho, e assim que a filha do faraó encontrou o menino e se apaixonou pelo bebê, a sua irmã apareceu e perguntou se ela queria que chamasse uma das escravas hebreias para criar o menino para ela. E foi assim que a mãe de Moisés protegeu da morte o seu filho e ainda o criou debaixo do luxo do palácio do faraó, mas sempre orientando ele nos costumes hebraicos e no temor a Deus. Mais tarde, quando os filhos de Israel habitavam a terra prometida, apareceu outra mãe menos conhecida, mas muito importante, que foi a esposa de Manoá, um homem da tribo de Dan. Isso foi na época que os filisteus oprimiam os israelitas. Ela era estéril, um anjo apareceu e disse que ela ia ter um filho e que ele iria começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. O anjo deu uma série de instruções de como ela deveria se comportar durante sua gravidez, de como seu filho deveria ser criado. Ele iria ser um narizeu, aquele sujeito que não corta cabelo, não bebe bebida alcoólica, e essa foi a mãe de Sansão. E seu filho lhe deu muito trabalho, porque ele não seguiu o conselho dos pais. E depois de adulto, apesar de ser um juiz escolhido por Deus, ele gostava mesmo era de se meter em brigas, se envolver com as mulheres dos filisteus, andar com prostitutas. Acabou sendo enganado, preso, torturado por seus inimigos, e sua mãe sofreu com sua morte. O livro de Ruth conta a história de duas mães muito lutadoras. Uma foi a Noemi, que era esposa de Elimeleque, um homem de Belém. Ela tinha 2 filhos, Marlon e Quilom. Na época dos juízes houve uma fome terrível em Israel e eles decidiram se mudar para a terra de Moabe. Os seus filhos acabaram se casando com 2 mulheres moabitas, só que um tempo depois o marido dela morreu e mais tarde os filhos também morreram. E aquela mãe ficou desolada, sozinha na vida com suas noras, e ficou sabendo que tinha voltado a ter comida em Israel, decidiu voltar para lá, e uma das suas noras ficou em Moabe, mas a outra resolveu seguir a Noemi. E a Noemi começou a tratar essa nora como filha. E essa é a história de outra mãe lutadora, que é essa moça chamada Ruth, que acabou se casando com um homem de Belém chamado Boaz, e teve com ele um filho que alegrou muito a sofrida Noemi. Essa nova mãe, a Ruth, acabou sendo a avó do rei Davi. Outra mãe que foi muito maravilhosa foi a tal da Ana. Ela era casada com um sujeito da região de Efraim, chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres. Uma era a Ana, a outra era uma chamada Penina. Só que a Ana era estéril, a Penina ficava provocando a Ana, humilhava ela, porque ela não podia ter filhos. Mas a Ana era uma mulher muito fiel a Deus. E um dia, quando toda a família foi para a cidade de Siló oferecer sacrifício anual a Deus, Ana foi para a casa de Deus, ficou lá orando, derramando o coração, chorou a Deus, prometeu que se Deus lhe desse um filho, ela iria consagrá-lo como servo de Deus e deixar que ele fosse um sacerdote no templo. Só que enquanto ela estava orando, o sacerdote Eli, que estava lá no templo, viu ela mexendo os lábios e não escutou ela falando nada, achou que ela estava bêbada e repreendeu a Ana por causa disso. Mas aí ela explicou toda a história, a situação toda para o Eli, e ele abençoou a Ana e disse que Deus te conceda o seu pedido. Depois disso, ela acabou engravidando, teve um menino. Quando o menino desmamou, ela levou ele para o templo e o entregou para que servisse a Deus por toda a sua vida. Inclusive, ela fez uma oração linda de agradecimento a Deus no 2º capítulo de Samuel.
E Deus continuou abençoando a Ana, e ela teve outros filhos e filhas, e todo ano ela ia lá na casa de Deus visitar o filho dela, e levava para ele uma túnica nova de sacerdote, e esse menino começou a escutar a voz de Deus desde criança, e se tornou o grande profeta Samuel, temido em todo Israel. Quando ele chegava numa cidade, todos ficavam com medo, perguntavam, tá tudo bem aí? Foi esse profeta Samuel que ungiu Saul como o primeiro rei sobre Israel e depois Davi como seu sucessor. Inclusive o rei Davi se casou com uma mulher incrível chamada Batseba. O começo do relacionamento deles foi muito turbulento, porque ela era uma mulher casada. Mas mesmo assim Davi mandou trazê-la, teve relações com ela. Depois descobriu que ela estava grávida, aí ficou tentando fazer o marido dela dormir com a esposa para que ele pensasse que o filho era dele. E quando não conseguiu, mandou matar o marido da Batseba. É claro que Deus não aprovou isso e expôs Davi perante todo o povo. Ele acabou se arrependendo muito, chorou amargamente, mas o filho que ele tinha tido com a Batseba morreu como castigo de Deus. Depois, mais tarde, quando Davi e Batseba se recuperaram da perda do filho, ela engravidou de novo. E dessa vez Deus abençoou o relacionamento deles. E a Bíblia conta que Deus amou muito essa criança. Tanto que prometeu que ele seria o sucessor de Davi no trono de Israel. Então, anos mais tarde, quando Davi já estava velho, cansado, um dos seus filhos, o Adonias, resolveu se proclamar rei. Batseba viu que o filho dela ia perder o direito ao trono e ainda ia correr risco de ser morto pelo irmão ganancioso. Então ela foi até o rei Davi e perguntou: o senhor não prometeu que o meu filho seria rei no seu lugar e se assentaria no seu trono? Então por que o Adonias se proclamou rei sobre todo Israel? Quando Davi soube disso, se levantou da cama lá, todo velhinho, mandou trazer o filho da Batseba, colocou no trono, fez com que o profeta e os sacerdotes ungissem ele rei sobre Israel. Foi a atitude dessa mãe que protegeu o filho. E ele se tornou o famoso rei Salomão, o homem mais rico e mais sábio de toda a história da Bíblia. E mesmo sendo tão rico e tão sábio, ele nunca deixou de reconhecer o valor da sua mãe. E toda vez que ela vinha se apresentar ao rei, ele mandava trazer um trono e colocar ao lado dele para ela se sentar. E ainda tem aquela mãe que foi até o profeta Eliseu pedir ajuda. Na Bíblia não fala o nome dela, porque o marido dela tinha morrido. Ele era um dos profetas que seguiam Eliseu. Tinha morrido, deixado um monte de dívidas. Os cobradores estavam ameaçando levar os filhos dela como escravos, como pagamento da dívida. Ela não sabia o que fazer. Era mãe, perdeu o marido, queria proteger os filhos. A única saída foi recorrer ao profeta de Deus. Eliseu perguntou para ela o que ela tinha em casa e ela falou: não tenho nada, só uma pequena vasilha de azeite. Então Eliseu disse para ela para ir para casa, reunir o máximo de vasilhas que ela pudesse, de todos os tamanhos, com todo mundo que ela pudesse pegar, fechar a porta da casa e derramar o azeite que estava na vasilhinha dela nas outras vasilhas. Aí ela fez isso, mandou os filhos pedirem aos vizinhos todas as vasilhas que pudessem emprestar. Depois foi para casa, fechou a porta, começou a encher as vasilhas com azeite e ele não parava de escorrer. Ela foi enchendo, enchendo e encheu aquele monte de vasilhas até acabar. Aí o azeite parou de escorrer da vasilhinha. E o profeta falou: agora use esse azeite para você pagar a dívida e o resto você vai viver com ele para o resto da sua vida. Ela foi uma mãe que não teve receio de buscar a ajuda de Deus pelos seus filhos. E assim como essa mãe, muitas outras na Bíblia foram buscar a ajuda de Deus e dos seus profetas e discípulos para socorrer seus filhos. Teve uma mulher rica que morava em Sunem. Toda vez que o profeta Eliseu passava perto da casa dela, ela convidava ele para comer, até que um dia ela resolveu fazer um quarto a mais na casa para o profeta dormir quando estivesse passando por ali em viagem. O profeta, em agradecimento, procurou saber o que ela precisava. Descobriu que ela não tinha filho.
Então disse para ela que ela iria engravidar e ter um filho. Ela ficou com muito receio disso. Falou, não minta para mim. Teve medo de receber essa bênção. Mas acabou aceitando e teve o filho. Só que depois que o menino já tinha crescido, uma vez ele estava lá no campo trabalhando com o pai, teve uma insolação muito forte e morreu. E ela colocou o menino no quarto do profeta e correu para encontrar o profeta. Quando chegou lá perto de Eliseu, ele perguntou, está tudo bem com você? Deus não tinha mostrado para ele o que estava acontecendo. E ela respondeu, sim, está tudo bem. Claro que não estava, mas dentro do coração dela, ela confiava em Deus e sabia que ele podia trazer o menino de volta. Então ela caiu aos pés do profeta e disse, eu te pedi um filho, não hesitei em aceitar quando você disse que eu ia engravidar. Aí na mesma hora Deus mostrou para ele o que tinha acontecido com o menino. Eliseu foi lá, orou pelo menino e ele ressuscitou. Essa mãe não foi lá reclamando para o profeta. Quando ele perguntou se estava tudo bem, ela falou que estava. Mas aí ela lembrou que ela mesma não tinha pedido um filho. Mas como o profeta decidiu abençoar ela com um filho, então agora esse menino não podia morrer. E por toda a Bíblia existem pequenas histórias de mães lutadoras que deram as suas vidas pelos seus filhos, que clamaram a Deus, clamaram aos profetas, mesmo não sendo mães famosas, nem tendo o nome mencionado nas Escrituras, elas apareceram na história para mostrar que não iam desistir de seus filhos, que iam lutar por eles, por seus maridos, até que Deus escutasse elas. E Deus sempre ficou atento ao clamor das mães, mesmo quando elas não iam até Ele em oração, mesmo quando não lhe pediam nada. Como foi o caso da viúva de Naim. Jesus estava indo lá para a cidade, quando chegou perto da entrada, viu um cortejo fúnebre, as pessoas carregando um caixão, com o filho único de uma viúva que ia acompanhando e chorando. Essa história está em Lucas 7, 11 a 17. Jesus sentiu a dor daquela mãe e ficou tocado. Então chegou perto dela e disse, não chore. Aí ele tocou no caixão e disse, jovem, levanta. E o menino se levantou e começou a conversar com ela. E muitas outras mães e muitas outras histórias mostram que Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus Pai e sabe o valor de uma mãe. Todas essas mães que eu citei aqui, e muitas outras que não estão na Bíblia, não foram abandonadas por Deus e não foram desprezadas e nem esquecidas por Ele. Até o livro de Provérbios, que foi escrito pelo rei Salomão, os sábios conselhos de um rei sábio, no último capítulo, são palavras de sabedoria do rei Lamuel, rei de Massá, que foram ensinadas a ele por sua mãe, uma mãe sábia. Eu sei que eu já esqueci de citar várias outras mães na Bíblia, mas elas não foram esquecidas por Deus. Nenhuma mãe é. E aqui eu termino a minha homenagem ao Dia das Mães com essas histórias e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.